a ciência confidencial da Bhakti Yoga. O extravio da verdade nos trouxe a esta área de falsidade. Portanto, a consciência produz tudo, a consciência é eterna. Neste mundo, e este mundo não é. É uma produção temporal, e a pedra temporal não pode produzir a consciência eterna. A consciência pura é um sujeito eterno. É Nitya Sanatana. Não é um produto, é produtiva. O éter pode produzir o fogo e a terra, porém a terra não pode produzir éter. O sutil é mais eficiente que o grosseiro tem importância secundária, a alma, a Atma, tem importância primordial, a origem de todas as coisas tem que ser consciente. O ponto de partida tem que começar com a parte... Não preciso. Perdão. Somente uma substância de qualidade e capacidade ilimitadas pode ser aceita como a causa de tudo. Esta é uma ideia mais razoável. A ciência deveria tomar consciência disso. Existem alguns que pensam que gradualmente a ciência está tentando encontrar a filosofia. A ciência material somente está aumentando a circunferência do mundo material, porém o incremento de tal tendência à exploração não pode nos ajudar. A ciência só está pedindo um empréstimo, tirando o poder da natureza. De acordo com Newton, para toda ação existe uma reação oposta e igual. Devemos ser conscientes desse fato. Toda aquisição nossa aqui é em vão, retornará ao zero, porém ao zero outra vez como um bumerangue. Por isso o progresso científico não é progresso. O progresso é um progresso na direção equivocada. Na realidade, o primeiro princípio de qualquer corpo vivo é salvar-se a si mesmo. Este é o primeiro princípio e este deveria ser nosso ponto de partida. Os Upanishads dizem Asatoma Satgamayo Tamasoma Jyoti Gamayo Mrituma Amrita Gamayo. Quando eu sou mortal, que eu possa me tornar eterno, eu sou ignorante, estou cheio de ignorância, conduze-me à ciência, ao conhecimento, estou ameaçado pela infelicidade, guia-me para a bem-aventurança. Bom, nós devemos começar nossa tarefa de busca dessas três fases, né? Como salvar-se a si mesmo, salvar ao mundo, e como dissipar a escuridão e obter a luz. Como dissipar acabar com a infelicidade e saborear o néctar, a bela vida da eternidade, conhecimento e bem-aventurança, Saktidananda, Satyam Shivam Sundaram. Bom, essa deveria ser a direção da nossa busca. Todas as demais averiguações são falsas. Assim chamadas investigações científicas são uma busca inútil, são um suicídio. Os investigadores do átomo provaram que esse tipo de ciência devora a si mesmo, chupa o seu próprio sangue, né? Viverá alimentando-se da sua própria carne e a carne de seus amigos. O conhecimento científico materialista não é conhecimento. Ciência significa não ampliar a jurisdição da exploração, sabendo plenamente que haverá uma reação. Ao ampliar o espaço da exploração, sem dúvida, nós também seremos explorados. Se alguém comete uma ofensa com conhecimento de causa, então é condenado com mais castigo. Portanto, o assim chamado avanço científico é suicida. Isso se pode provar claramente. Qual a diferença entre a bomba atômica e a bomba de nêutrons? A bomba de nêutrons é algo assim como um raio da morte que matará as pessoas, porém não destruirá os edifícios. Com a bomba de nêutrons, morrerá o homem, porém os edifícios e todas as outras coisas vão permanecer.
a cama estará ali, os móveis e todas as outras coisas estarão ali. Somente a vida será exterminada e os corpos eles vão se apodrecer. Esse é o efeito da bomba de nêutrons. E aqueles que emerjam vitoriosos chegarão para desfrutar de todas essas coisas, terão que remover os corpos mortos e preencher o lugar com os seus próprios homens. Então essa é a ação e a reação no plano da exploração. Porém, portanto, esta é uma civilização suicida. A civilização inteira está podre até o fundo. Se estão explorando a natureza, aparentemente para um bem da sociedade humana, porém contraindo com a natureza uma dívida que deve ser paga até o último centavo com juros. Né? Devido a que as pessoas não acreditam nisso, não terão remédio, serão forçadas a pagar a dívida. A natureza não vai perdoar. A natureza está ali calculando como um computador. Portanto, essa civilização é uma anticivilização. Todas as coisas estão podres, somente uma camuflagem, uma traição ao mundo da alma. Porém, nossa política é diferente. Vida simples, pensamento elevado. Nossa política deve ser fazer o melhor uso de um mau negócio. De outra forma, já estamos aqui, assim que temos que utilizar nosso tempo e energia de tal maneira, com a mínima exploração, para que possamos sair deste mundo. Bom, existem duas classes de almas, divas, que vêm a este mundo. Uma classe vem dos planetas espirituais, Vaikunta, pela exigência do Nitya Lila, dos passatempos eternos de Krishna. Outras vêm pela necessidade constitucional. O Brahmayoti, o plano marginal não diferenciado, é a fonte de infinitas almas, divas, partículas espirituais, atômicas, de caráter não diferenciado. Os raios do corpo transcendental do Senhor se conhece como Brahmayoti e é um feixe luminoso de um raio do Brahmayoti, é a diva. A alma diva é um átomo dessa refulgência, o Brahmayoti é um produto de um número infinito de átomos divas. Em geral, as almas emanam do Brahmayoti, a causa mais, o qual está vivo e em crescimento. Dentro do Brahmayoti, o equilíbrio das almas é perturbado de algum modo e começa o movimento da não diferenciação, começa a diferenciação. As unidades conscientes individuais crescem desde o plano puro, sem mescla. E devido a que as divas são conscientes, estão dotadas de livre-arbítrio, portanto, desde a posição marginal, elas escolhem o partido da exploração, o partido da dedicação ou o partido da dedicação. Anadi significa aquele que não tem começo. Quando entramos no terreno da exploração, nos introduzimos no fator espaço, tempo, pensamento, e quando chegamos a explorar, começa a ação e reação no terreno negativo dos empréstimos. Ainda que competimos para nos tornarmos amos e senhores, na realidade nos convertemos em perdedores. Aos servidores de Goloka e Vaikunta, eles vêm na jurisdição do Brahmananda, no universo material, né, eles veem isso, porém é somente uma brincadeira, uma lila, uma diversão. Eles chegam desde aquele plano mais elevado, tão somente para participar dos passatempos do Senhor e logo retornam. Né? A matéria não é independente do espírito, e o Brahmayoti e no Brahmayoti estão equilibrados com a potência marginal, como um número infinito de pontas como pontas de alfinete de raios espirituais, né? Elétrons de consciência. Dois princípios se despertam na diva de forma inacabada: a frustração e o desejo. Logo, pouco a pouco, a alma ela baixa a misturar-se no mundo material. Ao começo se desenvolve a simpatia e a apatia na forma inacabada, tal como um broto, né?
Retoño como um broto assim, com duas folhas. Pouco a pouco essas duas coisas nos ajudam a submergirmos na profundidade dentro deste mundo material. Ao retirar-se do mundo da exploração, a alma pode retornar à sua posição anterior, no Brahmayoti, como espírito. Porém, se a alma ela obteve a tendência da dedicação através de suas atividades devocionais prévias, ela não se detém ali, ela se abre, ela vai adiante através do Brahmayoti e se dirige a Vaikunta. A alma é responsável do seu ingresso no terreno da exploração, a responsabilidade é da alma, de outra maneira o Senhor seria responsável da condição angustiada da alma, né? Porém, Krishna diz que o livre-arbítrio inato na alma é a responsável desse caminho no mundo material. A alma é consciente, consciência significa dotado de liberdade, devido a que a alma é atômica e seu livre-arbítrio é imperfeito e vulnerável. Uma vez o líder político hindu, Shyamasundara Chakravarti, perguntou ao nosso mestre espiritual, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Por que se tem outorgado ao Senhor, o Senhor, né, tal liberdade a Diva? Você explica que a Diva tem essa liberdade. Aí Prabhupada respondeu: você está lutando pela liberdade, não conhece o valor da liberdade? Sem liberdade, a alma é somente uma matéria, respondeu Prabhupada. A liberdade nos oferece a alternativa de atuar correta ou incorretamente. Uma vez Gandhi ele disse às autoridades britânicas: queremos a liberdade. Eles responderam: vocês não estão preparados para ter um governo próprio. Quando estiverem preparados, nós daremos essa liberdade para vocês. Né? Então, queremos a liberdade de nos equivocarmos. Foi o que disse ele, né? Foi o que disse Gandhi finalmente. Né? Portanto, a liberdade não é uma garantia de atuar somente de uma maneira correta. A liberdade possui seu valor, independente do correto e incorreto. O livre-arbítrio é absoluto somente na verdade absoluta. Devido a que somos finitos, nosso livre-arbítrio é infinitesimal. Se apresenta, então, a possibilidade de cometer erros. Vamos lá. Glossário. Ahankara é o falso ego, né? Onde a pessoa pensa eu, né? Aham, aquele que faz, né? O cara, né? E o Siddhanta aqui. A canção ficou por último. Bom, quando a gente lê o primeiro verso do Padeshambrita, ali está os sintomas do Guru, porque ele tem que controlar e tolerar essas exigências que diz Rupa Goswami. Você pode até pensar, meu Guru está em... Peraí. Então, quando uma pessoa lê o primeiro verso do Padeshambrita, ali está os sintomas do Guru, né? Porque ele tem que controlar e tolerar essas exigências, né? Assim diz Rupa Goswami. Você pode até pensar, né? Meu Guru está em Gopibhava, no Kundya, com Radha, mas isso está fora da nossa realidade. O que temos que olhar no Guru é que ele controla os impulsos. Maharaj Parikshit estava sedento, ele estava caçando. De certa maneira ele cometeu um erro, porque ele havia colocado a cobra no pescoço de um sadhu ao pedir água, né? E o sadhu não estava em transe, né? Mas como pode, né? Uma vez que quando ele foi escutar o Bhagavatam, ele ficou 7 dias sem comer, sem beber, sem dormir, só escutando um assunto, né? Então as pessoas entendem que isso foi um arranjo para que todos fossem beneficiados com o Srimad Bhagavatam. Ele viu que o meio ambiente era favorável, porque ele poderia ter, de certa maneira, respondido a essa maldição, né? Anulado isso, mas simplesmente ele aceitou. Bom, quando nós observamos o nosso Guru, nós podemos até observar o mundo interno dele, no que ele está meditando, na realização espiritual interna. Mas vai ser o aspecto externo mais importante para nós, ou seja, que ele controla os sentidos, que ele sobrepujou os impulsos do mundo dos sentidos.
que ele está em uma posição sobre-humana, como se fosse um super-homem. Ou seja, ele controlou os sentidos, superou tudo isso, então é isso que nós devemos observar. O Sadhana Bhakti é como plantar uma semente. Você planta uma semente, a semente Bhaktilata Bidya, ela vai explodir dentro do seu coração. Então é como no solo, como no solo, né? Você não vê, né? Mas ela explode e começa a enraizar dentro do solo mesmo, né? Isso é Ruti. Por quê? Porque você já não tem você não tem mais nenhum desejo, né? Nadanam, Nadjanana, Sundarim, né? Então você já está estabelecido neste ponto. Em Ruti, você não tem nenhum apego por mais nada. Você só tem apego por Krishna, você só pensa em Krishna. Você está com o pé dentro do Bhakti, você está pensando em Krishna o tempo todo, porque você já tem um Ruti. Quando a semente germina e começa a se espalhar, isso demonstra o apego para o Bhakti. Nesse momento já deve ter uma especificação. Mesmo ele estando por baixo ainda, quando ele cresce mais e saindo da terra, aí ele vai para Shakti, que é o apego pelo objeto do Bhakti. Nesse momento já se cria uma relação específica mesmo, né? Começou em Ruti, mas se estabelece em Ashakti. Apesar que o Bhagavad Gita é upanishádico, ele gira em torno do termo do amor, do assunto do amor, raça. Agora a canção Gurudeva Bodho Kripa Kuru. Né? Gurudeva, muito misericordiosamente, você me trouxe a Godruma nas florestas de Golda, ordenando para que eu habite no sagrado reino de Vraja e cante Harinama. Né? Então, Hari Bhaktivilas. O Hari Bhaktivilas é o texto 38 ao 40, né? Então, o mestre espiritual genuíno é desprovido de faltas, puro, sempre fixo nos princípios do seu ashram, livre da ira, esperto nas literaturas védicas e com muita fé no caminho do serviço devocional. Ele não encontra falta nos demais, ele fala docemente, é gentil, livre da contaminação, atrativo, sempre desejando beneficiar todas as entidades vivas, inteligente, sóbrio, livre dos desejos materiais, não invejoso, esperto em discutir os assuntos espirituais, estável e sempre ocupado na adoração ao Senhor Supremo, sempre preparado para fazer bem aos outros e muito afeccionado aos seus discípulos. Né? E aí o verso é a última linha que a gente está, né? Né? Esse é mais curtinho. É mais curtinho. É Sakanisto Nigadyate, né? Sa é tal pessoa, Kanisto neófito, Nigadyate se diz ser. E os versinhos a serem recordados, Divesakshat Nahi, é o 115, o 64, parece aqui, Raja Vidya Raja Guhan, e o 30, Taramadi Sarvashastra. Namasankirtana.